Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minha Franquia 10K. Aqui no nosso podcast a gente discute como abrir a sua primeira franquia que vai te gerar R$10.000 por mês. Eu sou o Lucas Machado, estou com o Alexandre Guerra e o episódio de hoje eu acho que vai ser o episódio mais legal do que vai ser um tema polêmico, mas um polêmico fácil de resolver. Nosso tema de hoje é por que abrir uma franquia é melhor do que começar um negócio do zero. Isso é fácil, Lucas. Eu vou te falar, não existe polêmica se você for para os números. Pega os números do Sebrae aí. De cada 10 franquias, 7 fecham nos primeiros 3 anos e 9 fecham depois do 5º ano. Então vamos lá, se você tem fazer o seu negócio, o negócio do zero, você tem uma chance em 100 de dar certo. Né? Você tem um pouquinho melhor que isso, 10 chances em 100 de dar certo. O teu risco é muito maior. E você tem 10 chances de dar certo. Agora, de dar muito certo, de se ganhar uma verdadeira bolada, é 1 em 100. Agora, você vai para o setor do franquia, se você escolher a franquia certa, se você seguir os passos que a gente conversa aqui e você escolher a franquia certa, você vai ter 90 chances em 100 de dar certo. Você vai para redes, por exemplo, que eu participo, Girafas e Belmundo, a gente não tem mais do que 10% de insucesso, é menos que 5%. Então, às vezes a gente tem o caso ruim, mas isso é menos que 5%. A maioria das redes de franquias certas, as franquias consistentes, isso é menos que 10%. Então, nesse mundo, você vai ter uma chance em 100 de dar certo, bastante certo. E aqui você vai ter 90 chances em 100. Então, obviamente que aqui você tem menos risco. Agora, esse cara aqui pode ser, e provavelmente vai ser, que ele vai dar mais certo que esses 90, mas é 1 em 100. Então, se você tiver a segurança e o culhão, se você tiver a autoconfiança que você vai ser aquele cara que vai vencer a estatística de 1 para 100, vai lá e faz o seu negócio. Agora, se você acha que compensa você reduzir drasticamente esse risco, drasticamente, para você estar junto com um grupo de pessoas que andam do seu lado, é muito mais fácil você dar certo, muito menos arriscado você acertar a franquia certa. Você vai ter 90 chances em 100 de dar certo. Mas é uma boa, hein? Já tira uma dúvida. Se acabasse aqui a sua internet ou sua luz, já estava resolvido o episódio. Mas assim, a gente tem um episódio inteiro só falando sobre a questão dos investimentos em franquias ou empresas normais. Mas eu queria brevemente ouvir sua opinião. Para quem não assistiu outro episódio, assista, porque ele está completo. Mas o que você acha que é mais barato ou mais tangível? Você investir num negócio do zero ou você investir numa franquia? Não, é mais... Barato independe, como a gente falou no último episódio, mas é mais tangível ou mais certo, dá certo se você investir numa franquia. E por que essas estatísticas são diferentes? Eu falei só que aqui é melhor, mas eu não falei, na verdade, o porquê. Porque aqui você está comprando um modelo de negócio que já foi testado. Começa por aí. Já foi testado. Quando você faz o negócio do zero, esse modelo não foi testado, o risco de não dar certo é muito grande. Quem disse que o consumidor vai gostar do seu produto? É aquele negócio, o tiozinho acha que ele tem o melhor cachorro-quente do mundo, no paladar dele. Mas normalmente isso é diferente quando você vai para o consumidor. Pode ser o pior cachorro-quente do mundo, porque o paladar das pessoas são diferentes. O risco de negócio é gigantesco. Aqui o negócio já foi testado. Se for uma rede de cachorro-quente do tiozinho, que já tem 100, quer dizer o seguinte, que no paladar de milhares de pessoas, porque tem 100 lojas, aquilo já foi testado e aprovado. Então é muito menos arriscado você ir por esse caminho, porque é um modelo de negócio já testado. Obviamente que você precisa entrar na franquia certa, você precisa entrar no modelo de negócio já testado, senão o risco vai ser maior. É só isso? Não, tem várias outras coisas. Você tem à sua disposição uma estrutura de suporte que vai te ajudar em tudo. Só para dar um exemplo, o cachorro-quente do tiozinho. Se for uma rede de franquia, ele já tem um cardápio, ele já tem as receitas, como eu falei, ele já tem as inovações, ele escolhe o que vai entrar no cardápio, ele que faz os lançamentos, ele que precifica. Você não tem que fazer nada disso, porque tem uma estrutura de equipe, de pessoas especializadas em marketing fazendo isso. Se for uma loja de roupa, para dar um outro exemplo fora de alimentação, você não vai ter que se preocupar em lançar uma nova coleção.
Você não vai ter que pensar no desenho, no corte. Às vezes você nem precisa ter essa expertise. Se você quer ter uma loja de roupa, você não precisa ser um designer. Você não precisa se preocupar em fazer a roupa que vai dar certo na coleção, porque vai ter alguém para fazer isso. É só você escolher a franquia certa, que você vai ter alguém para fazer isso. Fora todo o ganho de escala. O ganho de escala é um fator primordial dentro de uma rede de franquia, que é você aproveitar o que todo mundo está comprando, por exemplo, para ter benefícios de custo. Então, o custo da mercadoria vendida, do cachorro quente, do tiozinho, que é uma franquia, vai ser menor do que o custo da mercadoria vendida se esse cachorro quente do tiozinho for uma loja só. Por quê? Porque o cara está comprando toneladas de salsicha. Então, olha só o tanto de ganho que você vai ter. É incomparável. Se você quer... Por isso que eu tenho segurança de falar. É fácil, seguindo uma certa metodologia, você tirar 10 mil por mês dentro da rede de franquia. Agora, fazer um negócio próprio, eu posso até ajudar, mas eu não tenho como dar garantia nenhuma. Não tem, porque o modelo de negócio não foi testado. A partir daí, o empreendedor vai ter que ser um gênio para conseguir colocar tudo isso que eu estou dizendo em prática. Tem que ser um cara realmente diferenciado para colocar tudo isso em prática, para acertar no marketing, acertar na operação, acertar nas decisões, quantas decisões você tem que tomar desde o início da empresa até, enfim, a vida inteira dela. Então, olha só a diferença do que é você fazer um negócio do zero e você entrar dentro de uma rede de franquia. Mas qual dos dois você acha que leva menos tempo pra deixar o próprio negócio assim redondo mesmo, assim, tipo, meu próprio negócio é mais rápido, eu consigo contratar gente, deixar ele redondo, ou uma franquia é mais rápido para ela caminhar sozinha? A franquia já está redonda. Assim, se você entrar na franquia certa, ela já está redonda. Você só vai ter que adaptar o teu tempo de aprendizado para você fazer a sua parte. Então vamos lá, uma franquia, eu sempre falo, é uma caixinha de ferramenta. Se você escolhe certa, você está com a caixinha de ferramenta certa. O tempo que você vai ter é só aprender a usar essa caixinha de ferramenta. Então é muito mais rápido do que você construir essa caixinha de ferramenta. Você já tem esse parafuso que cabe nessa rosca aqui. É só você rodar a porca aqui que já tá na medida. Se você tiver que fazer isso, você vai ter que aprender a colocar esse negócio na medida, para depois você apertar o parafuso. Então, é óbvio que é mais fácil você ter sucesso numa rede de franquia, porque os processos já estão definidos. Sempre falo, é importante que você entre numa rede de franquia que já esteja com os processos definidos. Massa. Qual dos dois você acha que leva menos tempo para eu lucrar, para eu começar a botar dinheiro no meu bolso? Um é consequência do outro. Se você não está com os processos definidos, se você ainda está indo atrás do seu cliente, se você ainda está ajustando o seu produto, porque você não sabe se o cliente vai aceitar, então você lança o produto, o cliente não aceita, volta. Se ajusta, você põe aqui, o cliente não quer, você volta. Se você ainda está nessa fase, olha o tanto tempo vai demorar. E o teu lucro vem em razão de tudo isso. Então você vai ganhar dinheiro mais rápido dentro do processo se você escolher a franquia certa. Fazer um negócio do zero vai envolver mais tempo, o teu risco vai ser maior e o teu retorno vai ser mais longo. E já aproveitando esse gancho que você falou sobre clientes, qual dos dois que é mais fácil? Eu captar clientes, eu me relacionar com cliente, no negócio próprio, numa franquia, o que é mais fácil? Se tratando do cliente. A franquia ela já tem uma marca desenvolvida, já tem uma marca, de certa forma, conhecida. Então, é mais curto esse movimento. Uma franquia, como já tem várias empresas, várias franquias atuando, você tem um marketing compartilhado. Então, ao invés de eu pegar 1%, 2%, 3% do faturamento de uma loja para investir em marketing, eu vou pegar 1%, 2%, 3% do faturamento de 100 lojas. Qual que é mais fácil ganhar cliente? Um cara que está sozinho ou um cara que está junto com 100 do lado, com a mesma marca? Você pode colocar a marca lá numa TV, numa Rede Globo, no Facebook, no Instagram, com muito mais força, e é a única marca para essas 100, a mesma marca. Então é bem mais fácil você captar cliente estando dentro de uma rede de franquia. Uma coisa que você falou ali até no início, que eu queria me aprofundar mais também, você falou que em relação aos fornecedores.
por que é mais fácil as questões dos fornecedores e abrange um pouquinho melhor para mim assim essa questão de negociação com os fornecedores? Assim, você vai negociar bem com o fornecedor se você tiver escala. Então é uma premissa, né? Quem tem as melhores negociações é quem compra mais volume. Então, se eu vou lá para você que é fornecedor, olha, Lucas, eu quero 100 unidades disso aqui. Ou eu falo, Lucas, eu quero 100 mil unidades disso aqui. Você vai me fazer o mesmo preço? Não, com certeza. Lógico que não. Não faz sentido econômico. Então, provável, dependendo do fornecedor, a resposta vai ser o seguinte: desculpa, Alexandre, mas eu não faço 100 unidades. Não dá para eu te atender. É muito pouco para mim. O meu volume tem que ser a partir de 5 mil unidades. Então, eu te indico outro fornecedor. Às vezes não tem nem acesso aos grandes fornecedores, porque o volume é muito pequeno. E grandes fornecedores trabalham com volumes maiores, pedidos mínimos, enfim. A cadeia de suprimento, de abastecimento, é um fator preponderante numa rede de franquia, que é outra coisa que a gente ensina que tem que ser analisada. Será que essa rede de franquia, quando a gente vai avaliar a franquia, será que essa rede de franquia está aproveitando todas as oportunidades que tem dentro da cadeia de abastecimento? Então, esse é um ponto relevante quando a gente se analisa uma franquia, porque isso é um fator importante. E é tão importante a ponto de fazer uma diferença gigante de quem tem uma operação sozinha, que vai ter que construir esse volume sozinho e com o tempo. Por exemplo, uma dúvida que me gerou. Como franquia, eu tenho que pagar royalties. Você acha que o fato de pagar royalties para alguém não é um prejuízo perante um negócio próprio que não tem que pagar royalties para ninguém? Eu acho que não, porque uma boa parte dos processos que ele vai ter, numa franquia, ele vai ter custo se ele não tiver a franquia. Então, por exemplo, o marketing. Aqui na Belmundo hoje a gente tem uma agência interna que funciona a serviço do franqueado. Se ele não tiver pagando royalties, fundo de marketing, ele não vai ter acesso a isso. Eu coloco um consultor para prestar serviço para ele, atendimento para ele todo mês. Se ele não tiver, ou ele não vai ter esse suporte, ou esse suporte vai custar dinheiro. Eu dou para ele uma negociação com os fornecedores que eu te garanto, é mais do que 4% de desconto. Ele comprando dentro do nosso sistema de compra. Se ele quiser acessar esse fornecedor, ele vai poder até acessar. Se ele conseguir acessar, que ele pode não acessar, mas se ele conseguir acessar, ele vai acessar mais caro. Então só aí os 4% já foi. Fora todo o risco que eu estou tirando dele. Então, se você for pegar para um mundo de restaurante, hoje, um CMV, por exemplo, de um Girafas é 32%, 33%. O que é isso? É o quanto que custa meus insumos em relação ao que eu vendo. Pode fazer uma pesquisa aí com um dono de restaurante amigo teu. Até desafio aqui quem está escutando. Conversa com um dono de restaurante amigo e pergunta quanto que custa esse CMV. Provavelmente vai ser perto de 40. É um desafio aqui agora, hein? Depois você vai lá pesquisar, vai escrever aqui embaixo. Se ele tiver errado, não comenta aqui. Vai lá, pesquisa e coloca aqui embaixo que eu quero saber, hein? Pega os Girafas, presta atenção no que a gente vende mais ou menos. Acha um restaurante parecido, que eu desafio ser menor que o nosso. Massa. Olha lá, eu vou fazer o Didico. Bota na nossa pauta aí que a gente vai fazer essa pesquisa e vai contar para todo mundo aqui. Na sua opinião, por exemplo, você acabou de falar sobre a verba de marketing, que o próprio mundo tem uma empresa de marketing interno. Você acha que uma empresa que está começando do zero requer mais investimento em marketing do que uma franquia? Com certeza. Ele vai querer porque a marca está mais desconhecida, né? Então, se você quiser criar uma marca relevante, você vai ter que fazer um investimento maior. Depende também do estágio da franquia que você pega. Então, se você pegar uma franquia que está mais na frente, que já fez o investimento, franquia de 40, 50, 100 unidades, você para você chegar nesse nível de conhecimento, você vai precisar de muito mais dinheiro. Então, é natural que você tenha que ter mais dinheiro disponível para isso. O que acontece, na maioria das vezes? As empresas não investem em marketing. Então, eles ficam ali dos clientes que eles conseguem ter nas proximidades, né, dessa abordagem do boca a boca local, mas é uma quantidade de cliente mais restrita, mais reduzida, porque não consegue ter uma força de divulgação mais ampla.
E normalmente, assim, principalmente visto o país que moramos, as pessoas normalmente elas recorrem a empréstimos para abrir seu negócio. Você acha, ou às vezes não só acha, como você pode ter certeza, é mais fácil conseguir empréstimo quando você vai abrir uma franquia ou quando você vai abrir um negócio próprio, ou não tem diferença? Eu acho que tem questões mais importantes nesse caso para você conseguir um empréstimo, que é a garantia. Então, hoje em dia no Brasil ainda se precisa de uma garantia, e se você conseguir dar uma garantia real, isso é algo bem relevante. Mas, se você for para um banco e você mostrar um plano de negócio do zero e um plano de negócio de franquia, certamente, na hora de aprovar o plano de negócio, ele vai valorizar mais uma franquia. Então, sim, é mais fácil se pegar um empréstimo com uma franquia do que com loja própria. Mas, como eu falei, sempre vai ter uma garantia real que vai exercer um papel preponderante na liberação desse empréstimo. Tanto é que nos nossos negócios a gente tem algumas parcerias com alguns bancos. E qual que é essa parceria? Eu já aprovo o plano de negócio. Eu já mostro para eles os resultados que eu tive nos meus negócios, que o plano de negócio ele já é pré-aprovado. Então você vai abrir uma franquia, o banco só vai conversar com você sobre a garantia, né, e o poder de pagamento que você tem em relação àquilo, porque o negócio já está pré-aprovado. É o seguinte, esse negócio aqui já está pré-aprovado, você nem precisa vir me falar sobre ele, está aprovado. Eu só quero aqui saber o seguinte, se tudo der errado, qual que é a garantia que a gente tem. Infelizmente no Brasil, a exigência de garantia ainda é algo bastante grande, né? Então é difícil a gente conseguir alguma coisa sem garantia. Mas você acha que para quem tem menos experiência no empreendedorismo, a franquia ela é o melhor caminho do que o negócio do zero? Sem dúvida, preponderantemente para quem tem menos experiência, né? Então ainda é mais importante ainda você fazer uma franquia. Empreender é muito difícil. Só sabe o que é empreender quem já empreendeu. Muitas vezes as pessoas estão aí e se jogam, né, dentro desse caminho e tomam muito tombos porque eles minimizam a dificuldade que é você empreender. Imagina você ter uma empresa, o tanto de coisas que você tem que pensar, como eu vou abrir a empresa, qual é o regime fiscal, quantas pessoas eu vou contratar, como é que eu contrato essas pessoas, como é que eu acho essas pessoas, como é que eu lanço esse produto, como é que eu falo com o cliente. São muitas etapas e essas etapas elas vão exigir erros e aprendizados. Então é muito difícil no início. Então, para o cara que está começando, para o cara que não tem experiência com isso, o caminho da franquia é muito mais seguro. Ele pode até inclusive migrar, né? É mais fácil quem não tem experiência nenhuma abrir uma franquia e depois abrir um negócio próprio do zero do que o contrário, porque a pessoa pode pegar uma experiência com um negócio validado, né? Sem dúvida, só que se der certo ele não vai querer abrir um outro do zero. Vai querer abrir outra franquia. Vai abrir outra franquia. Mas sem dúvida ele vai servir de aprendizado. O que você acha que é mais fácil escalar? Com uma franquia ou com um negócio próprio? Também é mais fácil se escalar com a franquia, porque, de novo, imagina, eu tenho... Vamos pegar um outro exemplo aqui sem alimentação. Roupa. Roupa. Eu tenho uma loja de roupa. Abri uma franquia de uma loja de roupa. Tá bom, tô indo bem. Aí eu quero abrir outra. O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que me preocupar para abrir uma segunda? O investimento que eu tenho que fazer e a operação que eu tenho. Qual que é a operação de um franqueado de uma loja de roupa? Vendedor e ter as coleções. Comprar as coleções, não é desenvolver. Comprou as coleções, fez a boa exposição e ter o vendedor. É isso, basicamente. Para abrir a segunda, ele vai ter que aprender isso. Ele tem que se preocupar com a coleção, de desenhar a coleção, e ir atrás do fornecedor, ir atrás de quem produz aquele tecido novo, diferente que ele está lançando. Nada disso ele tem que preocupar. Então, olha só, a cabeça dele está livre para expandir. A cabeça dele está livre para escalar. É muito mais fácil você escalar. E você não pode escalar dentro de uma franquia? Lógico que pode.
Quantos grupos de franquias no Brasil já tem 10, 20 unidades dentro dos nossos negócios, franqueados com 10 unidades? Eu estava te comentando outro dia de um franqueado que inclusive é sócio meu em algumas lojas, que ele tem mais de 10 unidades. Ele escalou dentro da franqueadora. Por quê? Porque ele não tem que pensar nada além da operação dele. Então ele está com a cabeça livre para pensar naquilo que ele está focado, que é o seguinte: é escolher o melhor ponto, fazer o investimento, abrir a loja e operar a loja, sem se preocupar em toda a cadeia de fornecimento, marketing, inovação, gerenciamento de treinamento, de equipe. Olha só o tanto de coisa que ele não tem que se preocupar. Então é bem mais fácil você escalar dentro de uma rede de franquia do que você ter um negócio próprio seu e depender tudo exclusivamente de você estar pensando em todos os pontos. Como é que você chegou nessa conclusão de que uma franquia é melhor do que um negócio próprio? Como que você chegou? Que etapa que você chegou, Davi? Você leu isso no livro? O que aconteceu que você falou? Franquia é melhor que um negócio próprio. Eu vejo, né? Eu já falei aqui, eu tenho um grupo que eu acompanho empreendedores. Empreendedores não franqueados também. E é muito difícil eles escalarem. O pessoal às vezes vê essa startup, mas tem a startup aí que está valendo R$1 bilhão, olha o tamanho que escalou. Se você acha que você vai ser e nesse caso um de 1000, vai nessa. Eu apoio, não estou dizendo que não é. Vai nessa tentativa. O erro, a chance de erro é gigantesca, mas de repente você vai acertar um alvo aí gigantesco, fenomenal. Um alvo que eu mesmo nunca acertei. Entendeu? Unicórnios é para poucos, tá? Então, não é disso que eu estou falando. Agora, da economia real, do que acontece em 99,9% dos casos de empreendedorismo no Brasil, um empreendedor faz um negócio e ele fica naquele. É muito difícil escalar. É muito difícil ele sair de uma loja para outra. Eu acompanho esses caras que não são franquias. Agora, dentro da franquia tem dezenas, centenas de casos de pessoas que... Aliás, o cara abriu a primeira, deu certo, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir a segunda. É natural o crescimento. É difícil o cara ficar só em uma. Ele deu certo. Imagina você, abre uma loja, aí você está tirando R$10 mil por mês. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça é falar, como é que eu tiro 20 se eu estou tirando 10? E está na tua mão, está fácil. Então, eu tiro isso da minha experiência real com empreendedores que são franqueados ou não franqueados. É difícil, cara, se escalar. A realidade do empreendedor médio brasileiro é difícil. Tem uma pesquisa que foi até financiada pelo Sebrae, que ele traz que mais de 40% dos empreendedores ganham próximo a um salário mínimo de resultado do negócio. Isso depois que o cara já passou por aquele risco de fechamento. Então, na média, a gente tem empreendedores com negócios pequenos que são muito difíceis de escalar, justamente porque não tem todo esse aparato por trás. Massa. E o que você acha hoje que me ocupa menos ou mais tempo? Você acha que me ocupa menos tempo ter uma franquia do que uma empresa normal, ou dá na mesma? O que você acha? De novo, a resposta sempre é a mesma, Lucas. Desculpa, mas se você tem toda essa economia de processo, é óbvio que vai te economizar menos tempo. É que eu falei, eu conheço a qualidade de vida de muitos franqueados nossos e tem tempo de levar o menino para a escola, tem tempo de tomar chopp no final da tarde. Obviamente que ele construiu isso, não é desde o início. No início a relação é um pouquinho maior, mas depois que você pega todos os processos, como você só precisa gerenciar a sua operação, é limitada a essas atividades, ou seja, tem outras pessoas trabalhando nos outros processos, demanda menos tempo. Até por isso que é mais fácil se escalar, respondendo mais uma vez a pergunta anterior também. Então é como se fosse o seguinte: hoje, por exemplo, na Meu Boom tem 60 pessoas trabalhando na franqueadora, 60. É como se você tivesse no teu negócio uma estrutura de 60 pessoas trabalhando para você. Você pagando só os 4% de royalties, olha que maravilha. Você paga 4% de royalties que vai financiar 5% do salário dessas 60 pessoas.
Então, te sobra mais tempo, é óbvio, para você viver, para você expandir, para você fazer o negócio crescer. Por quê? Porque tem suporte. Sempre faço. Toda franquia é assim? Não. Por isso que é importante escolher a franquia certa. Tudo isso que eu falo é o seguinte, eu estou comparando a franquia certa com o resto. Tem muita franquia errada por aí também. Massa. Em relação, por exemplo, a gente até comentou, você falou que tem conhecidos seus, que até são seus sócios aí, que tem mais de 10 lojas. Qual que é o processo para uma pessoa conseguir ter 10 franquias? Porque na cabeça de quem não tem uma franquia é uma empresa normal, estou ali trabalhando muito, etc. Qual que é o processo que você leva para chegar a ter 10 lojas e até para a pessoa saber que é possível ter 10 lojas? Equipe. Um franqueado consegue ter 10 lojas se ele souber gerenciar a equipe. É isso. Em qualquer rede de franquia. Se ele conseguir ter essa habilidade, que é saber cobrar, saber orientar, saber fazer as pessoas entregarem um resultado, incentivar essas pessoas, ele consegue ter o tanto de franquias que ele quiser ter. Então, essa é a dificuldade, gerenciar pessoas. Porque quando você tem uma rede de franquia, você vai ter em cada franquia um gestor. Aí você tem 10, aí você vai ter um gestor de 5 sobre o gestor tem cada um. Você vai ter que saber liderar aqui em cima. Aí você passa a deixar de fazer o trabalho braçal de dia a dia. Obviamente que é importante você ter aprendido a fazer para depois conseguir cobrar. E você passa a fazer um trabalho de liderança sobre essa equipe. Então você vai cobrar do seu consultor regional qual foi o resultado que ele entregou naquelas 5 franquias que estão embaixo dele. E aí esse consultor vai responder quais são, vai cobrar dos 5 gerentes de cada unidade o resultado, ou do vendedor líder de cada unidade que está sendo gerenciada por eles. Então, se você sabe fazer essa gestão de pessoas, você consegue ter o número de franquias que você puder e você consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Legal. Em relação à equipe, que você acabou de comentar, que é um fator determinante para você escalar, o que a franquia ela me dá de suporte em relação à equipe? Ou sou eu que tenho que me virar para treinar, tudo, ou existe metodologia própria da franquia? Como é que funciona o suporte que a franqueadora me dá? É uma boa pergunta. A gente ajuda no recrutamento e seleção, então a gente ajuda desde o início até depois nas reposições, e a gente tem treinamentos. E eu tenho um consultor que vai em loja para reciclar treinamentos online e treinamentos presenciais, que o meu consultor faz todo o mês. Então é isso que a gente suporta. Agora, o gerenciamento da equipe, feedback, acerto, cobrar ele do resultado no final do mês, isso o franqueado tem que fazer. A gente não consegue fazer isso para todas as lojas. Então a gente dá treinamento, a gente ajuda no recrutamento e seleção, mas as rotinas, encontros mensais, né, acompanhamento de resultado, cobrança, incentivo, ações de incentivo, né, que é distribuição nos resultados, em cima de metas. E isso é um trabalho que o franqueado tem que fazer, porque tem que ser feito loja a loja. Mas uma coisa que você comentou lá atrás, quando eu perguntei sobre empréstimo, você falou até sobre burocracias. Existe alguma diferença nessas burocracias que existem, impostos, qualquer tipo de burocracia? Existe diferença entre eu ter uma franquia e uma empresa própria? Não, existe em termos de conhecimento. A gente ajuda você a escolher, por exemplo, o melhor regime fiscal. Então, toda franquia ela tem que se enquadrar no Simples, com algumas exceções. Então é importante que ela se enquadre assim. Normalmente no presumido lucro real ela pode dar prejuízo em cima do faturamento que daria lucro em cima do Simples. Ela dentro do Simples ela tem uma exigência contábil menor, por exemplo, de uma empresa no lucro real. Então, só que uma empresa pequena ela também se enquadra no Simples, não é uma questão da franquia. O que acontece é que muitas empresas que não têm esse suporte, pelo desconhecimento, escolhe o regime fiscal errado. Cansei de ver isso aqui e depois isso acaba gerando um grande prejuízo. Massa. E aí, eu acho que na maioria das perguntas a gente já sanou aqui hoje. Muito obrigado por mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu acho que ficou bastante claro também, mas com certeza vão ter mais Vai escolher uma franquia agora. Né? Agora eu vou pedir pro Guerra escolher uma franquia pra mim. Obrigadão pelo episódio de hoje e te aguardo no próximo episódio. Fechado. Valeu.